Chegou o momento do mercado financeiro e hoje é um dia especial, hein? Super quarta, os juros em destaque. Por essa razão, vocês vão acompanhar todas as informações com os nossos amigos Luiz Arthur Nogueira e Samidana. Com vocês, amigos. Boa tarde, Caniato. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Pois é, hoje é o dia de super quarta, ou seja, daqui a pouco, na verdade, às 3 horas da tarde, será decidida a taxa de juros lá nos Estados Unidos e aqui mais no final do dia. Mas está todo mundo olhando isso, certo, Luiz? Certo, Sami, boa tarde a tarde você que nos acompanha também. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A super quarta-feira vai definir não só a alta de juros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, mas teremos pistas sobre o futuro da política monetária. Ou seja, será que o Banco Central americano vai ter de acelerar os juros nas próximas reuniões? Será que o nosso Banco Central vai encerrar o ciclo de aperto monetário ou ainda virá com novas altas nas reuniões nos próximos meses? É tudo isso que a gente vai descobrir ao longo desta quarta-feira e claro que isso tem impacto imediato no mercado financeiro, certo, Sami? Exatamente, e para dar mais uma pimenta nessa questão, hoje vieram dados positivos do PMI, que na verdade é o índice dos gerentes de compra do setor de serviço e o composto. E vieram positivo. Então está todo mundo meio confuso, falando, olha, já que veio positivo, eu estou falando do Brasil, a gente pode esperar uma alta mas uma continuidade. Enfim, como o Luiz falou, é tão importante quanto a decisão da taxa, a sinalização. Por isso, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, os investidores estarão de olho no pronunciamento lá do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Vamos ver as bolsas então, Sami? Como é que está o comportamento do mercado agora? Simbora para as bolsas. Com isso que eu falei, o pessoal está achando que o PMI veio aquecido, deu um pessimismo no mercado. Então, o Ibovespa nesse momento cai 1,01%, está sendo negociado a 105.453 pontos. Como eu disse, qualquer palavra lá nos Estados Unidos, que vai acontecer às 3 horas, pode alterar os mercados mundo todo. Então, hoje a gente tende a ver um índice bem volátil. Até agora, ele abriu em queda, se agravou e começa a ameaçar uma recuperação, mas ainda amarga 1,01 no negativo. Vamos olhar o dólar, que tem subido nos últimos dias. O dólar continua, subindo, tinha dado uma folga, retomou nesse dia, nessa quarta-feira, uma alta de 0,62%, negociado por R$ 4,99. Já o euro sobe 0,93% aos R$ 5,27 e o Bitcoin alta de 3,84 aos 39.209 dólares. Então, aí as moedas subindo, até com a expectativa que o Banco Central americano suba também. Vamos ver, vai depender muito das palavras para mexer, inclusive, neste mercado. E aqui no Brasil, lá por volta das 6h30 da tarde, aqui não tem horário determinado, é sempre no final da tarde, início da noite, que sai a decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Provavelmente a decisão vai ser unânime de alta de 1 ponto percentual de novo na Selic, passando de 11,75% para 12,75% ao ano. Na sequência já sai o comunicado sinalizando se haverá outras altas ou não. Isso, o que interessa para o nosso bolso, para os nossos negócios, é que vai encarecer o crédito. Esse é o efeito imediato. Pegar empréstimo, seja para consumir ou seja para empreender, vai ficar mais caro. Nós temos ao vivo o repórter Daniel Lian, que está no centro de São Paulo e vai nos trazer um convidado para falar justamente sobre o impacto da alta da Selic, já esperada essa alta, Lian, no mercado de crédito. Boa tarde, Lian. Seja bem-vindo ao mercado financeiro. Boa tarde, Luiz, Sami, boa tarde a todos. Realmente, essa expectativa já é dada como certa aí, esse aumento já é dado como certo, passando aí de 11,75% ao ano para 12,75% ao ano, uma alta, portanto, de 1% nesta reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. E com isto há realmente essa perspectiva de como vai reagir a ponta, ou seja, o varejo também, os consumidores. Eu estou ao lado
do senhor Ulisses Ruiz de Gamboa, ele que é economista da Associação Comercial de São Paulo e vai nos falar aí. Senhor Luiz, qual a expectativa, esse aumento aí já previsto, como é que deve impactar lá na ponta? Bem, tal como foi dito, vai encarecer o crédito, vai também provocar uma redução dos prazos de financiamento e uma redução na concessão de crédito. Quer dizer, o crédito vai ficar mais caro e mais escasso e isso teria um efeito negativo para a retomada das vendas do varejo. A inflação também é outra preocupação para... É um momento difícil, porque a inflação também corrói o poder de compra dos consumidores e também derruba as intenções de gasto, as intenções de compra. Então, a grande questão é que o aumento de juros ele é necessário para evitar os repasses, né? Porque nós temos uma inflação impulsionada pelo aumento de custos devido à guerra na Ucrânia, entre outros fatores. Então, o que o Banco Central brasileiro deseja é que isso não seja repassado aos preços finais e por isso ele aumenta os juros na ponta, aumentando a taxa Selic. Mas a questão é que já no varejo, antes desse aumento e já há algum tempo, os varejistas não conseguem repassar 100% do aumento de custos. Então eu acho que vai ser importante acompanhar o que vai acontecer hoje e, como foi dito, a sinalização para as próximas reuniões. Será que o Banco Central realmente vai continuar o ciclo de aumento dos juros? Porque tem um limite também para evitar esses repasses. Sami, Luiz, o senhor Ulisses está na escuta de vocês. Obrigado, Daniel. E a gente aguarda a sua próxima entrada no decorrer da programação ou no próximo mercado financeiro. Até mais. Bom, ainda na esteira da decisão do cupom, fiz as contas aqui para dizer para vocês quais foram os investimentos que mais se destacaram em abril. Abril não foi um mês bom. Em reais, o que mais perdeu valor foi o Bitcoin. Ele caiu 11,63%. O Ibovespa teve o pior mês do ano, uma queda de 10,10%. E aí a gente começa a falar dos investimentos que estão no positivo. O IMA é um índice da Ambima que pega a média de rentabilidade de títulos públicos. Você tem título com vencimento em 2023, 4, 5, também tem pré-fixado, pós-fixado. Aqui é uma média. Em média, renderam 0,54%. A poupança rendeu 0,56%, porque ela paga 0,5% mais a TR. A TR veio 0,06%. O CDI, aí eu estou falando de aplicações que pagam 100% de CDI, 0,83%. E aí vem a notícia ruim, o IPCA, a inflação. A inflação ganhou de todos esses. A inflação, se a gente usar a prévia da inflação, já que ainda não saiu a inflação do mês fechado, a gente tem só o IPCA 15, 1,73 para abril, e só ficou atrás do dólar, que subiu 3,79. Mas, como eu digo sempre, investimento não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, e a gente tem que olhar o longo prazo. Eu vou pedir o outro gráfico que a gente pôs no ano, como ficaram. Então, o Bitcoin no ano, em reais, amarga uma perda de quase 30%. O dólar, 10%. Ou seja, se você investiu em dólar, você se deu mal. Mas tem gente que fez o contrário. Investiu em reais frente ao dólar. Aí teve um ganho, ganhando de todos esses. O Ibovespa, dado o prejuízo em abril, ele acumula uma alta, mas uma alta menos forte, né, de 1,63. A poupança, 2,23. Os títulos públicos, 3,13, o CDI cheio 3,32 e o IPCA 4,31. Então, Luiz, foi um abril difícil, né? A gente sofreu muito com a Bolsa, tem agravantes da guerra, tem agravantes de lockdown na China, que é o principal parceiro comercial brasileiro, mas isso nos afeta e tá muita gente com a orelha em pé e de olho nas eleições, porque ano de eleição talvez tenha oscilação. Qual que é a sua expectativa aí para a Bolsa e principalmente para juros? Olha, Sami, eu acho que é um ano de fortes emoções. Ano eleitoral, Bolsa de Valores tem muito risco, mais risco do que um ano normal. Muitas pessoas perguntam pra gente, puxa, dá uma dica de investimento. Eu costumo dizer o seguinte, se você tem um perfil muito conservador,
Você tem uma oportunidade de taxa de juros acima de 10%, foca na renda fixa, compra título público, compra CDB de grande banco, ganha dinheiro com taxa pré-fixada, você não vai ter praticamente nenhuma surpresa, principalmente se você levar o seu investimento até a data de vencimento. Agora, se você tiver um perfil mais moderado, que topa um pouquinho de risco, eu acho que a diversificação sempre é a estratégia mais inteligente. Coloca ali 40%, 50% em renda fixa para aproveitar os juros, mas por que não 20% em bolsa, já que ela caiu bastante nas últimas semanas? Se você tiver apetite para risco de bitcoins, pode colocar um pouquinho. Tem multimercados, tem fundos imobiliários, ou seja, uma boa diversificação vai fazer com que você tenha uma carteira propícia para ganhar dinheiro numa retomada do mercado. Agora são 2h56. Vamos a Brasília. Hoje temos mais um dia de greve dos servidores do Banco Central, que até agora não ficaram satisfeitos com a proposta do governo federal de um aumento de 5% para todo o funcionalismo. Pelo visto, Luciana Verdolim, os funcionários do Banco Central querem muito mais do que 5%. É isso? Boa tarde. Boa tarde, Luiz, Sam. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. Eles estão querendo uma recomposição salarial de 27%. O governo nem sentou para conversar. Eles reclamam, por exemplo, que não conseguiram contato nem aqui com a Casa Civil, nem lá com a presidência do Banco Central, por isso iniciam hoje uma nova mobilização. Mas o BC faz questão de ressaltar que Copom, o comunicado, a ata que vai ser divulgada também logo depois, PIX, por exemplo, essas ações não vão ser de forma alguma atingidas, mas algumas publicações vão atrasar. Então, o Banco Central está dizendo o seguinte, a gente vai anunciar, a partir de agora, vai anunciar em 24 horas a gente vai ter a publicação das ações, né, das informações que são prestadas pela instituição financeira. Hoje tem uma mobilização de servidores do Banco Central, teve mobilização de manhã também do pessoal da Controladoria Geral da União, INSS também está fazendo paralisação. Hoje é dia nacional, inclusive, de mobilização da categoria. O governo já avisou que não tem dinheiro suficiente e hoje o vice-presidente Hamilton Mourão até reforçou esse discurso. Tem dinheiro, né? É uma realidade. Vamos dizer, nós que somos funcionários públicos, nós temos que entender que o aumento salarial só pode ocorrer se houver aumento de arrecadação consistente. E quando é que há aumento de arrecadação consistente? Quando aumenta o PIB. E nós, funcionários públicos, né, vamos dizer assim, temos que entender que nós não perdemos o emprego, muita gente perdeu o emprego, então tá bom, o salário não está adequado no momento, por causa da inflação não está, mas vamos esperar a oportunidade para que isso possa ser equalizado. Tem dinheiro, né? É uma realidade. Até mesmo a Polícia Federal, delegados da Polícia Federal estão reclamando aí do governo que tinha prometido aquele reajuste para a categoria, algo em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Mas depois que o presidente anunciou que iria beneficiar só os policiais federais, foi uma verdadeira chiadeira em toda a esplanada dos ministérios. Por isso, a ideia desse reajuste linear. Obrigado, Luciana. Concordo integralmente com o que disse o vice Mourão. Não tem dinheiro e ele lembrou muito bem que o funcionalismo público, ao contrário do que aconteceu com o setor privado, manteve o emprego durante a pandemia. Não é o mundo ideal. No mundo ideal, todo mundo teria o reajuste da inflação, mas é o possível neste momento, Sami. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Muito sensata a fala do Mourão, até porque a pandemia devastou muitos empregos, muitas empresas, e seria um pouco estranho quem tem os empregos mais estáveis teria um benefício que não se estendeu à população. O programa de hoje chega ao fim. Luiz Arthur Nogueira, obrigado pela sua companhia. Você, obrigado pela audiência.